Prezadas amigas, prezados amigos, mais uma vez estamos aqui para comentarmos um pouco do Evangelho do Mestre Jesus através desse livro maravilhoso, Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 15, Não Entendem. E, como sempre, nós vamos citar o Evangelho, as cartas de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 7. Vamos, como sempre, fazendo a leitura parágrafo por parágrafo, analisando e tentar colocar, isso na nossa vida prática. E ele começa dizendo: querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ali interessante essa parte, né? E é bem profundo o que nós vamos fazer, essa análise. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Nossa, será que é verdade? Desculpe eu ser irônico nessa parte, mas é incrível como mais de 2000 anos ainda e nós estamos na mesma situação. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Meu Deus. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia e da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos alertando várias vezes. Aliás, a gente até se torna chato nos nossos vídeos, né? Alertando para que você tome cuidado com o que você ouve na internet, tome cuidado com as pessoas que falam nas mídias sociais, tome cuidado com pastores, espíritas, católicos, seja o que for, que falam determinadas coisas que não têm condizente com as palavras do Evangelho do Mestre Jesus, mesmo utilizando o Evangelho do Mestre Jesus. Temos que ter muito cuidado para que elas não infestem a nossa mente, as nossas ideias, as nossas consciências de algo errado, né? E ele fala que não é só na esfera da ciência, né? Na política a gente nem fala, né? Na filosofia e na religião. Temos que ter muito cuidado, analisar se serve para nós e se realmente isso está dentro de uma forma condizente com a vida, né? A sociedade comum, ele continua, em quase todo mundo é campo de batalha. Nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores e informações descabidas. É isso que eu acabei de comentar. Quanto se dizem doutores disso, doutores daquilo, que fazem isso, que mexem aquilo. Hoje nós estamos vendo, né, e eu peço desculpas, né, mais uma vez para enfatizar, hoje nós estamos vendo dentro das mídias sociais, falando-se muito sobre espiritualismo e pouca consistência sobre as coisas espíritas, né? Temos que peneirar muito bem pessoas que têm capacidade e estudam sobre o assunto e que querem nos transmitir a verdade sobre o mundo espiritual, sobre os trabalhos no mundo espiritual, como nós devemos entender o mundo espiritual, né? Porque, como ele fala, né, nesse particular, em vista de condenável influência do que se impõe por doutores, ele não diz que é doutor, por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação em geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes de progresso, convertem o santuário doméstico em trincheiras da hostilidade cordial. Olha que interessante, meus queridos. Olha que interessante, né? Pretensiosas autoridades. Pessoas que se dizem autoridade disso, autoridades daquilo. Eu sempre comento, né, e gosto de comentar. A gente está fazendo uma leitura, a gente está analisando, a gente está procurando entender o Evangelho do Mestre Jesus através de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, para a nossa vida prática. Você não precisa acreditar em tudo o que eu estou dizendo aqui, mas você procure analisar exatamente o que Emmanuel está nos colocando, que temos que ter cuidado, porque está muitas alterações. A busca da verdade tem que ser incessante, mas ela tem que ser analisada, peneirada. Quantas pessoas se dizem detentoras da justiça, quantas pessoas se dizem detentoras da verdade,
quantas pessoas se dizem detentoras da cura do corpo físico através de determinados remédios. Quanta coisa a gente está vendo. Abriu-se um precedente enormemente, né, para essas pessoas que muitas das vezes não sabem nem exatamente o que dizem. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. É verdade, são esses envenenadores inconscientes. Não entendem o que dizem, não entendem o que afirmam. E isso faz também parte da história do Mestre Jesus. Né? Quando ele falava com os mestres os senhores do templo, né? Os mestres do templo lá, ele via que muitos deles só tinham a palavra na boca, mas não sabiam nem o que estavam dizendo, não sabiam nem o que estavam falando, não sabiam nem o que eles estavam pregando, né? Mas pelo contrário, só gostavam que a lei fosse instituída para o povo geral. Eles por si só não se utilizavam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida. Isso é importante, gente. E quem determina isso ou aquilo será consolidando a semeadura. O velho, né, jargão de Emmanuel, até em outras leituras, e da doutrina espírita, que a semeadura é livre. A colheita tua é obrigatória. Seja o que você estiver colhendo na palavra, o que você estiver falando, você estará colhendo também, seja o que você falar, independente do que for. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade e do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escalacho, da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles se opera a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem serem doutores da lei, e por mais que intentem confundir-lhes os parágrafos, ainda que dilastrem a sua própria insensatez. Por muito tempo, mais se aproximam do resultado de suas ações, no círculo das quais esta mesma lei lhes expõe a realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. A gente vê muito isso daí, gente. Existem muitos, vou utilizar uma expressão, né, católica, muitos santos com pés de barro, de que pregam certas coisas, e isso não somente no meio religioso, e não somente no meio político, não. Eu vejo por aí alguns documentários que estão saindo de pessoas que, me perdoem, eu não vejo exemplo dessas pessoas para as outras pessoas, infelizmente, né? Não estou julgando a pessoa pelo seu modo, pelo que ela passou, mas eu não acredito que essas pessoas sejam exemplos. E nós temos tantas pessoas de exemplo, tantas pessoas que pregam o bem, tantas pessoas que trabalham para a dignidade do ser humano, tantas pessoas que estão aí trabalhando pelos animais, os animais abandonados, pelas crianças abandonadas, pelos senhores e pelas senhoras que estão nas casas de repouso, que tanto trabalham e tanto pregam para que o bem possa usufruir os seus efeitos perante essas pessoas, e essas pessoas não são ouvidas, né? Acabam caindo sobre o esculacho de que são muito pregadores, muito carolas da religiosidade, e não é assim. E às vezes nós abrimos mão dessas pessoas que querem ensinar alguma coisa boa para outras pessoas que infelizmente nem o seu estilo de vida deveria servir como exemplo para nós. Então nós temos que ter muito cuidado, porque, e como ele fala aqui, tem muitos espíritos nobres, cultivadores da árvore da verdade, do bem e da luz. Então nós temos que ir atrás desses espíritos cultivadores da verdade, do bem e da luz. Leituras edificantes, programas bons, coisas que nos atentem à nossa realidade espiritual, né, para que a gente possa evoluir no sentido da vida, colocarmos em prática. Nós temos feito várias repetições aqui nos nossos encontros das segundas-feiras, todas as vezes. Então é muito importante você, minha irmã, você, meu irmão, que quer saber da verdade, que você pesquise, que você analise, que você se ponha à disposição de fazer sempre o melhor.
Terminamos a nossa mensagem que Emmanuel está deixando para você e para mim e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E agora os nossos irmãos médiuns vão fazer o trabalho de passe, o trabalho de irradiação à distância. Por isso eu vou solicitar a você gentilmente que prepare um copo ou uma garrafa com água, coloque-se, se você for sentar numa mesa, coloque na frente da sua pessoa, se você for sentar no sofá, se coloque ao lado, né? Sente-se confortavelmente, ponha as mãos nos joelhos, feche seus olhos e durante um minuto aqui que nós vamos colocar uma musiquinha de fundo, você visualize o Mestre Jesus, visualize as suas solicitações, né? Sinta-se calmo porque você estará recebendo as emanações necessárias para tudo aquilo que você quiser na vida, principalmente a busca da verdade. Muita paz e prosperidade para você, o meu muito obrigado. E se o Mestre Jesus assim nos der mais uma chance do nosso encontro, estaremos aqui para conversarmos sobre o seu Evangelho.